Aí o que acontece, meu filho? Nós estamos num tempo de apostasia. Por que eu disse que a maioria dos crentes fica? Porque nós estamos num tempo de apostasia. Isso foi uma profecia de Jesus. Ele disse que nos últimos tempos, agora em Mateus 24, muitos apostatarão da fé, quer dizer, não colocarão mais a fé em prática. Né? A fé em prática é o quê? É o senhor ir ali, olha, encontrar um aleijado e dizer, não, eu vou orar que esse cara vai se levantar. Encontrar no hospital uma pessoa no estado terminal e você dizer, eu vou lá orar e Jesus vai curar essa pessoa. É colocar a fé em prática. É você olhar um morador de rua, drogado, cheio de gato, sabe? E você dizer, eu vou pregar o evangelho e Jesus vai libertar esse cara. Aí é fé em prática. É você ir lá e evangelizar todo mundo, toda criatura como Jesus mandou. É você orar por todo mundo sem acepção, como Jesus disse assim. O apóstolo Paulo disse, orar em todo tempo por todos os homens, levantando mão santa sem ira e sem contenda. Você vê que a maioria está caindo, por quê? Porque a maioria hoje vive na divisão. Uma placa do ministério, eu sou crente, a Deus é amor. Eu não quero nem conversa com os crentes da missão, da Assembleia de Deus Missão. Eu não quero nem conversa com os crentes da Batista. Está caído. Um crente que anda na divisão, ele está caído. Ele pode ser 200 anos de crente. Mas se ele não trata bem o irmão em Cristo, não é irmão do prédio não, é irmão em Cristo, então ele está caído. A Bíblia diz, como tu diz que ama a Deus, que nunca viu e odeia teu irmão, que vê todo dia. Ele disse, essa pessoa anda em treva, não conhece a Deus, né, irmão? Porque o crente que aborrece ao irmão, a Bíblia diz que ele anda em treva, ele nunca conheceu a Deus. Aí o que acontece? É tempo de nós colocar em prática essa palavra de Deus, que é o Evangelho, viu, meu filho? E dizer, olha, Senhor, eu não quero ficar parado, não. Eu não quero ser um servo que enterrou o talento, eu quero ser um servo que o Senhor usa na terra para ganhar almas, para evangelizar, para expulsar demônio, para orar pelo enfermo e ficar bom. Eu quero que o Senhor me use. Aí começa a buscar, meu filho. Sabe por quê? Porque Jesus disse, aquele que busca, aquele que bate se abre, o que pede recebe, o que busca encontra. Aí o crente não bate, não pede aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. O cara nem busca, o cara nem bate e o cara nem pede. Aí ele vai ficar o quê? Um crente, como eu disse a você, estacionado, com um carro. Pagou ali, estacionou. Não é suficiente no tempo. O tempo é importante nós ir na igreja. É importante. No tempo, nós somos a igreja. Por quê? Porque ali é onde o crente se fortalece espiritualmente. Por quê? Porque há uma unidade de pessoas adorando a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus desce, aí vai e enche aqueles vasos que estão ali. Somos nós. Por isso que é importante ir no culto. Porque o crente sozinho ele vai morrendo espiritualmente. Ele vai secando, definhando. A fé é como um músculo. Você vê que para o cara manter o músculo, o fisiculturista para manter o músculo, ele tem que se alimentar e tem que ir na academia, pegar peso. Assim é a fé. Nós temos que colocar em prática. Porque se nós parar a nossa fé, a fé vai morrendo, minguando. Você vê que as pessoas, quando fugiu para a caverna, eles pediram até a morte, como Elias. Elias tinha fé e pedia fogo do céu a Deus, Deus mandava. Ele parava, dava ordem às nuvens do céu e as nuvens obedecia e não derramava chuva durante 3 anos e 6 meses, obedecendo a Elias. Mas no dia que ele perdeu a fé, perdeu a coragem, Jezabel mandou só um mensageiro, ameaçando ele. Ele fez o quê? 40 dias fugindo no deserto com a caverna, pedindo para morrer. Olha, como eu quero. Por isso que nós estamos sujeitos a cair. Se Elias fugiu para a caverna, imagine nós. Né? Se Paulo chegou para Deus e disse, Senhor, tira de mim o espinho da carne, porque o inimigo esburra a minha face. Imagine nós. Não chegamos nem o rastro de Paulo. Mas Deus disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quer dizer, nós somos fracos, mas o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Mas nós temos que ter disponibilidade para Deus. Nós pelo menos temos que ter atitude de quê? De guerrear contra o inimigo, nossas almas. Pedir força a Deus, na nossa fraqueza, viu? Dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Viu? Eu tenho minhas limitações, mas eu digo a você que nós somos fortes, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Glória a Deus. Amém. Todas as coisas. Viu? Ainda que venha a morte não é capaz de nos destruir. Porque a Bíblia diz assim, ó, que nem a morte,
nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem a nudez, nem a espada, nem a fome. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Pode vir a morte, mas diga, ei, a morte pode me levar, mas eu vou para um lugar melhor do que esse aqui. Glória a Como o Deus. apóstolo Paulo disse. Ele ia morrer, ele ia ser decapitado, ele sabia. Ágabo chegou para ele, quando ele ia descer para Roma, ele disse, Ágabo, o profeta Ágabo chegou e disse, Paulo, não deixa para Roma não, porque lá eles estão preparados para te maniatar, quer dizer, amarrá-lo. Por causa do Evangelho, ele disse, eu não estou pronto só a ser maniatado, o apóstolo Paulo disse. Eu estou pronto a morrer por Cristo. E ele foi para Roma. E quando chegou lá, foi preso, passou 2 anos preso, e no final ele disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Deus. Deus. Arrancar a cabeça, ele disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nunca perca a fé. Glória a Sempre Deus. guardei, nem que a morte chegue, mas guarda a fé. Faça como Paulo. E o cara foi lá, o soldado foi lá, arrancou na cabeça. Mas ele morreu como um homem de Deus. O maior evangelista da Bíblia. Tá aqui, ó. Glória a Deus. Então, seja guerreiro, irmão. Deus não sagrado é de covarde. Seja corajoso. Deus não sagrado é de medroso. Viu? Seja trabalhador na obra de Deus. Trabalhe com afinco, com vontade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não sagrada daquele que faz a obra dele relaxadamente. Aleluia, Viu? Jesus. Eu não estou falando aqui de título, de cargo, nem de placa de ministério, de nada. Eu estou falando com um servo de Deus, seja servo obediente. Porque ele vai voltar e vai dizer para muitos assim, muitos que se diz crente grande hoje, que não faz nada que Jesus mandou, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu nem vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que ele vai dizer, meu filho? Há muitos pastores que hoje estão vendendo o Evangelho, falsificando a Bíblia para enganar o povo. Ele vai dizer isso aí, porque pratica a iniquidade do amor ao dinheiro, enganando as pessoas, vendendo a fé. O que nós vemos hoje? Uma geração de falsos profetas que usa a Bíblia para ficar rico. E Jesus não vai ter eles por inocente. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Por isso que nós temos que fazer a obra por amor, dizer, Senhor, eu quero ser igual aos teus servos de antigamente, da Bíblia. Você vê o que eles faziam. Jesus dava uma ordem, eles obedeciam na hora. Quando Jesus deu uma ordem a Pedro, Tiago e João naquele barco, eles não eram crentes ainda, eles receberam o milagre de Jesus, a multiplicação da pescaria maravilhosa ali dos peixes. Jesus poderia ter feito o convite e eles ter dado desculpa. Mas na hora que ele disse assim, Pedro, Tiago, João, ele não falou o nome deles, mas disse assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens na mesma hora, irmão. Eles não pensaram 2 vezes. Eles entregaram o barco para Zebedeu, eles entregaram as redes, os peixes, e seguiram a Jesus na hora, não quiseram nem saber, irmão. É assim que nós temos que fazer. Glória a Jesus. Dizer, Senhor, eu preciso te seguir, porque eu não quero ser um servo inútil. Eu não quero ser um servo sem fruto. Eu não quero ser um servo, sabe, multidão, mas eu quero ser discípulo. Aleluia. Custe o que custar. Sabe o que esses homens foram fazer seguindo Jesus? Irmão? Passar por aflições, por perseguição, por chicote, por desprezo, mas sempre dando bom fruto, sempre fazendo a obra de Cristo. E quando um dia Pedro perguntou a Jesus, disse assim, mestre, nós que deixamos casa, mulher, filho, o que nós vamos ganhar? Jesus disse, nesse século, nessa vida, eu 100 vezes mais, e na vida vindoura, a vida eterna. Esses homens deixaram tudo, deixaram família, deixaram tudo, só para seguir a Jesus. Só que era uma honra tão grande que Pedro, depois que se converteu, ele teve, e a sombra dele curava. Ele pregava 3.000 homens, aceitava Jesus, 3.000 almas. Essa que é a honra do crente, irmão. Jesus quer te usar para coisas grandes. Espiritualmente falando, eu não estou pregando aqui evangelho de você virar empresário, fazendeiro, virar, sabe, um milionário, não. Eu estou dizendo é que você vai deixar um legado no evangelho para pessoas, antes de Jesus vir, dizer, ali verdadeiramente vai um jovem de Deus, ali verdadeiramente vai um homem de Deus. E se não disser,
fique alegre por isso, porque muitos vão te caluniar, vão te perseguir, vão mentir a seu respeito, mas seja bem-aventurado por isso, porque Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exaltai-vos e alegrai, que é grande o vosso galardão no céu, não é na terra, não é no céu. Nosso galardão nós temos que estar preocupados com o céu. O que o céu acha de nós? Talvez você seja perseguido como os apóstolos foram, mas lá no céu são reconhecidos como obreiros de valor. E Jesus vai dizer, sabe? Servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Aleluia. Ele quer dizer isso para você, para ele voltar. Viu? Então, meu Deus, o talento do Senhor, não fique parado não. Sai da caverna, sai da toca. Resplandeça. Viu? Isaías 60 para você. Viu? Isaías 60, capítulo, versículo 1. Diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem descendo sobre ti. Porque o mundo está envolto em trevas, mas você foi chamado para ser luz. Glória a Deus. Esse mundo aí que ele já vem maligno, ele está entregue a Satanás. Sabe por quê? Está tudo entregue a Satanás, porque as pessoas não buscam mais a luz de Deus. É, Jesus, é verdade. As pessoas só buscam a mentira, a idolatria, a avareza, só buscam a fama, só buscam né, os homens poderosos, políticos, até a igreja correndo atrás de políticos, fazendo seus próprios deuses. Sabe? É tempo de nós olhar para Deus, adorar a Deus, voltar a adorar, ser verdadeiro adorador. Viu? Vá para a igreja, vá para o templo adorar. Viu? Você é igreja, mas ela se reúne, é membro do corpo de Cristo, aí se reúne os membros ali para adorar a Deus. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser no prédio, pode ser onde for. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Ele não quis dizer é que era dentro do prédio bonito, não. Só que o farisaísmo e a hipocrisia está tão grande que os caras estão levantando nenhum de prédio ali, ó. Cada ministério mais rico, fazendo mais bonito, e estão dizendo que é a igreja. Não, a igreja é o povo. Nós temos que dar algum fruto. O Senhor está observando nossos frutos. O meu fruto, o seu fruto, o fruto da sua mãe, o fruto da minha esposa. Ele observa os frutos individualmente de cada um. Sabe por quê? Porque lá no dia do julgamento, cada um será julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20. Ele não vai julgar grupos, né? Ele não vai julgar grupos não, de pessoas não, é individualmente. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai. Está lá em Ezequiel, capítulo 18, é individualmente. E Deus não faz acepção, ele quer salvar todo mundo. Assim como ele vai condenar quem não merece, não quiser a graça, quem desprezar a graça de Jesus. A graça é maravilhosa. O pastor falou muito sobre a graça. A graça é maravilhosa, a graça é um favor imerecido de Deus. Só que o cabo não pode desprezar o favor imerecido de Deus. Porque a Bíblia diz que quem desprezar o Filho de Deus vai ser desprezado também. Jesus diz: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Quer dizer, a graça está de braço aberto para salvar, para perdoar, sabe? Para limpar o cara, para libertar. Só que se o cabo desprezar a graça, ele vai perder a salvação. A graça é tão séria quanto a lei. A lei era olho por olho e dentro por dentro. A graça é, você tem que aceitar a graça. Não pode desprezar a graça. A graça é o amor de Cristo. O amor de Cristo lá naquela cruz. Ele abriu os braços e disse assim: vinde a mim. Mateus 11, 28. Ele diz: vinde a mim, todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a graça de Deus. Todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, que ele não tem jugo nenhum. O jugo dele é mais leve que uma tenda, ele não julga ninguém. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, encontre descanso para as vossas almas. Porque o jugo dele é leve, porque ele não julga ninguém. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ele não julga ninguém. Ele não julgou Zaqueu, cobrador de impostos, quando Zaqueu foi querer encontrar com ele. Não, ele não julgou Zaqueu. Simplesmente ele olhou para cima da figueira brava e disse assim: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Ele não julgou Zaqueu, o cobrador de impostos, corrupto. Ele foi para a casa de Zaqueu. E os críticos, os fariseus hipócritas de hoje em dia, que ficam dentro das igrejas aí julgando, só julgando os outros, por causa da roupa, por causa de tudo,
Sabe o que pode dizer? Quem é esse que vai na casa de publicanos e pecadores, senta e vai em casa de cobradores de impostos, senta com publicanos e pecadores e vai na casa de cobradores de impostos? Jesus, conhecendo o pensamento do coração daqueles homens, disse: não necessita de médicos sãos e sim os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Jesus, o jugo de Jesus não julgou aquela prostituta Maria Madalena que ia ser apedrejada, não. Ele não julgou um endemoniado gadareno, em Gadara. Ele não julgou aquele homem no tanque de Betesda. Ele não julgou, né, tantas pessoas. Aleluia, Jesus. A mulher lá no poço de Jacó e Samaria, Jesus nunca julgou. Ele não julgou você, nem eu, nem... O julgamento é no último dia, irmão, e nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes. É a palavra de Deus que vai nos julgar. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas tem quem julgue o mundo, que é o ser humano, no último dia. É a mensagem que eu prego. Por que a mensagem vai julgar o ser humano? Porque o ser humano ouve e despreza. O ser humano, irmão. O evangelho de salvação, ele está para todo mundo. Só que a maioria despreza. Por isso que eu falei de 80%. Por quê? Porque não pratica. É apenas ouvinte, mas não praticante. A pessoa vai lá, ouve, entra no ouvido e sai no outro. Não coloca em prática. Porque colocar o evangelho em prática está além de ir no templo. Os fariseus vão lá no muro de Jerusalém, aqueles religiosos. Eles vão lá, muro das lamentações, todo mês de Ramá. Chama o dia de Shabat, quer dizer, o sábado, né, eles vão lá e choram na parede, tal, assim. Só que quando eles saem daí, a grande maioria vai lá, mata o irmão. Eles querem seguir a lei de Moisés, apedrejar o irmão. O que Israel está fazendo lá na faixa de Gaza? Matando mulher, criança, velhinho. Não quer nem saber do amor de Jesus. É olho por olho e dentro por dentro. Jamais por lá, Deus tira ali, é religioso. Eles são religiosos. É um povo escolhido de Deus. Eles aprenderam a religião. Eles não têm o amor de Jesus. Eles mataram o próprio Jesus. Hoje o povo fica defendendo Israel. Só que Israel mataram o próprio Jesus. Eles nunca aceitaram Jesus. Eles só aceitam a lei de Moisés. Eles têm Abraão como pai. Só que quando eles choram ali no muro, quando eles saem, eles não têm o amor que Jesus tinha. Pelos samaritanos, com pessoas de outro, né, leprosos, tal. Eu não sei como está lá hoje, mas na época lá, eles jogavam leprosos lá para morrer fora da cidade. E Jesus ia lá e salvava, e purificava o leproso. E Jesus quer que nós sejamos igual a ele. Né? Você, enquanto morador de rua, você diz: eu não quero que esse cabra vá para o inferno, não. Eu vou lá pegar esse. Eu vou dar um abraço nesse cabra. Ele está sujo, está fedendo a grude, está fedendo a droga, mas Jesus me abraçou e eu vou abraçar ele. Porque tem pessoas que precisam só de um abraço. Mas o crente despreza. Só o vidro do carro e vai para o templo adorar feito o fariseu. Não tem o bom samaritano, parábola do bom samaritano, passou o levita, passou o sacerdote e deixou o cabra caído lá. Aí Jesus deixou a parábola do bom samaritano. Foi lá e disse: o bom samaritano foi lá, pegou aquele cabo, botou no cavalo, levou para o estábulo, mandou a pessoa tratar e ainda disse: olha, toda despesa que o senhor tiver, quando eu voltar eu pago. Mas cuide dele. Jesus quer esse amor de Deus. Amar as pessoas desprezadas. Glória a Deus. Apovoa esse céu. Tu és escolhido de Deus, desde o vento da tua mãe. Viu? Para ser como Jeremias. Não tem mais não, viu? Jeremias foi lá dar uma desculpa para Deus, o profeta Jeremias. Era um menino, tinha 16 anos, acho que não tinha muita experiência espiritual. Aí Deus chama ele e diz: Jeremias, desde que te formei de ventre te conheci. Glória a Deus. Te santifiquei e te constituí profeta das nações. Agora imagine Deus falar isso para um menino, para um jovem. Aí Jeremias pulou de lado e disse: ei, Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei nem falar. Aí Deus disse: não, diga que eu sou um menino, porque onde eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu falarás. Não temas diante deles. Aí lá um pouquinho mais para frente ele diz: o que tu vês? Ele diz: uma vara de amendoeira. Ele disse: disseste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Deus cumpre a palavra dele. E
Disse, abre a tua boca que eu falarei por ti. Jeremias foi um dos maiores profetas que a Bíblia descreve. E ele não pregava para qualquer um não, era para reis, para pessoas ruins, que ia lá e espancava ele, jogava dentro de cisterna de lama, botava no cárcere, espancava, deixava ele com fome, a pão e água, mas ele profetizando. E hoje está honrado na Bíblia, viu? Então não temas, começa a pregar. Quem quiser receber, receba. Quem não quiser, você diga, Senhor, é contigo. Bata a poeira do pé e vai embora. Jesus disse assim, ó, quando vocês chegar numa cidade, ele disse, são os discípulos dele, em casa ou cidade, que vos receber, ficar nela, comei o que vos der. E quando não vos receber, batei poeira do pé e vai embora. Ou pó das vossas sandálias e vai embora. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas casas ou cidades. A pessoa zomba hoje com os profetas de Deus, que anda na presença de Deus, zomba, escarnece, despreza, mas não sabe ele que vai ter um rigorzinho, uma cobrança lá na frente. Todos que mataram os profetas de Deus, vão ser cobrados. É o quinto selo de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. É o quinto selo, vai acontecer daqui uns dias. Os que derramaram o sangue dos profetas inocentes. Hoje um monte de fofoqueiro, caluniador, crente, sem vergonha, que eu ouvi dizer a minha esposa, fica dando uma de pastor, dando uma de não sei o que, de bispo, de apóstolo, missionário, tudo fofoqueiro, cara. Não tem coragem de pregar o evangelho, uma língua do tamanho de um poste, só falando da vida livre. Não tem temor de Deus, perderam o temor de Deus. Porque a Bíblia diz assim, 6 coisas aborrecem o Senhor e a 7 na sua alma abomina. Aquele que lança discórdia entre os irmãos. É um lançando discórdia entre os irmãos. Olha, você está lá fazendo a obra, aí o abençoado não tem coragem de fazer e começa a me perseguir, com inveja. Só que a inveja é de Satanás. Nós temos aqui orar uns pelos outros e dizer, graças a Deus que Deus está usando meu irmão. Graças a Deus que Deus está usando minha irmã. Graças a Deus que ainda tem pessoas que Deus usa na terra, sabe? Tem que ficar feliz. Eu quero ver você de pé, meu irmão, ganhando alma, fazendo a obra de Deus, sabe? Expulsando demônio, sabe? Libertando os cativos, cair no chão, a pessoa manifesta você no nome de Jesus e irá expulsar o demônio. E a pessoa se levanta ali pé. Eu quero que Deus lhe use para você ganhar multidões de pessoas para o céu. É isso que eu tenho que, como igreja de Deus, eu tenho que estar feliz, sabe? A inveja não faz parte do povo de Deus. E Deus te chamou para ser diferente. Viu? Filipe chegou lá para Natanael, que era amigo dele, debaixo de uma figueira. Aí disse, falou sobre Jesus, lá de Nazaré. Aí sabe o que aconteceu? Natanael olhou e disse, tem alguma coisa boa lá naquela cidade? Será que tem alguma coisa? Porque não tinha nada na terra de Jesus. Olha, terra seca, não tinha nada. Jesus nasceu num lugar mais terrível, Belém da Judéia. Glória a Deus, Sabe o aleluia. que aconteceu? Aí Natanael perguntou. Aí Filipe disse nadinha, só disse assim, vem e vê. Para falar sobre Jesus, coisa boa, Jesus. Ele disse, vem e vê. Aí quando Natanael chega, aí Jesus olha para Natanael e falou sobre que ele estava debaixo da figueira, Natanael já creu. Ele disse, só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira tu crês, grandes coisas, muito mais grandes coisas verás. Aleluia. Aí disseis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quer dizer, não há falsidade, não há engano. Por isso que Jesus se agradou de Natanael, porque não era um cara falso. Não tinha dolo, não tinha engano, não tinha falsidade. Seja sempre sincero aqui na presença de Deus. E às vezes conta contigo. Eu estou cheio de Deus aqui, eu vou pecar. Louvado seja Jesus te Deus. chamou para povoar. Glória a Deus. Vai expulsar o demônio, que eu libertei esse jovem, tudo de todo drogado aí, ó. Feche seus olhos em nome de Jesus, meu filho. Feche seus olhos. Justo eterno Deus, Pai Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu chego à tua presença. Eu peço que o Senhor, meu Pai, desça sobre esse jovem, meu Pai, com uma unção de renovo. Com o poder do Espírito Santo sobre seu coração, Glória. sobre a sua mente, Senhor.
Visita cada membro do seu corpo agora, Senhor, renovando as suas forças. Sim, meu Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Glória. A tua palavra diz que os jovens se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão com asas como águia. Glória a Deus. Eu peço que o Senhor revista, meu Pai, aleluia, esse jovem das armaduras do céu, meu Pai. Repreenda todo o mal contra a vida dele, toda a frieza espiritual. Retira, Senhor, as escamas dos seus olhos e abre os olhos espirituais Aleluia, dele, como o Senhor abriu os olhos de Gease, meu Pai, naquele monte. Como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Saulo de Tarso, Pai, e mostra o mundo espiritual para esse jovem, para que ele possa combater, Senhor, as obras do maligno, porque a luta dele não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais da maldade. Glória a Deus. Aleluia. Por isso eu peço que o Senhor renova os seus dons. Soberano Pai. Deus. Renova, meu Pai, aleluia, nele, o dom da palavra, Senhor, o dom da cura. Aleluia, dom, Senhor, aleluia, de profetizar, de pregar a tua palavra a toda criatura. Repreende todo o mal, cria nele um coração novo e espírito reto. Pai, firma os seus pés na sua rocha e não deixe que ele se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que ele possa caminhar na tua presença. Repreenda, meu Pai, toda a artimanha de Satanás por meio, Senhor, de rede social. Em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, toda manipulação do inferno na mente desse jovem agora. E limpa, cria nele a mente de Cristo. Repreende, Senhor, toda manipulação do inferno, Senhor. Glória a Deus, Porque aleluia, o Deus de nossas almas é manipulador, Santo, Senhor. santo. Ele é astuto, Senhor, e ele tem manipulado Louvado seja teu muitos nome, para abandonar a tua presença. Que esse jovem hoje venha ser renovado. Em nome pelo de teu Jesus, poder. meu Pai. Repreende todo espírito das trevas, Senhor, que tem, Senhor, tentado, Senhor, tirar esse jovem, Senhor, da tua presença, tentado tirar as promessas que o Senhor tem para ele, meu Pai, mas que ele possa, Senhor, andar sábio, firmado na rocha, como um homem prudente, meu Pai, e que ele possa granjear os teus talentos. Em nome de Jesus eu peço, repreenda todo o mal. Em nome de Jesus. Coloca do lado dele um anjo com a espada de fogo desembanhada. Sim, Jesus. Expulsa todo espírito, Senhor, hereditário, meu Pai, que tem tentado tirar, aleluia, esse jovem, meu Pai, da tua casa. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, eu dou uma ordem a todo mal, e para quem retirada da vida dele, Em nome de espiritual, física, em nome de Jesus, eu digo agora, sai todo mal. Glória Em nome a de Deus. Jesus. Meu filho, diga assim comigo, Senhor Jesus, perdoe meus pecados, reescreva o meu nome no livro da vida, coloque em mim o teu Espírito Santo Glória a Deus. e nunca mais me deixe esfriar na tua presença. Eu peço que o Senhor faça de mim um vaso de honra para que eu possa dar muitos frutos Glória a Deus. e alegrar o coração do agricultor, que é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Amém. Deus. Me dá um abraço aqui. Quer ser contigo, rapaz. Ele te escolheu, viu? Ele te escolheu para que você vá e dê fruto. E que o vosso fruto permaneça. Viu? Hoje, Jesus tem um renovo na tua vida. É espiritual. Viu? E a partir de hoje, você não vai ser mais o mesmo. Você começa a granjear. Faça como Pedro. Viu? Mesmo nas falhas. Pastor. Pedro, quando falava com Jesus ainda chamava a atenção de Pedro. Imagine se hoje esse crente orgulhoso de hoje, Jesus falasse o que ele falou para Pedro. A maioria tinha esculhambado Jesus e tinha ido embora. Jesus, quando Pedro errava, Jesus dizia assim, olha, para trás de mim, Satanás. Olha, Pedro ficava quietinho. Pedro não era convertido ainda não. Quando Pedro falhou com a espada, cortou a orelha de Malco, do soldado de Malco, Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada, porque com quem ferro, o ferro será ferido. Pedro simplesmente obedeceu, guardou a espada e fugiu. Quando Jesus estava pregando uma palavra dura, porque Jesus pregava duro também, os caras hoje mostram Jesus todo que pregava. Jesus pregava duro, tanto é que todo mundo começou a ir embora, os discípulos de Jesus, Pedro foi avisar Jesus. Senhor, tentar manipular Jesus para mudar a mensagem. Olha, a mensagem é muito dura, o povo está indo embora. Sabe o que Jesus disse para Pedro, meu filho? Pedro, arruma tuas coisas, vai com eles.
Sabe o que Pedro fez a humildade que nós temos que ter, meu filho? Senhor, para onde eu irei?